Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje abordaremos um tema que se transformou numa verdadeira tônica nos órgãos midiáticos nos últimos meses. As ameaças do presidente Jair Bolsonaro e dos membros do seu governo e daqueles que o seguem em relação à democracia. Existiria realmente uma possibilidade de golpe de Estado sendo urdida nos porões, sendo tramada para ser executada agora no ano de 2022? Bom, para a gente entender um pouco esse processo, é necessário compreendermos, em primeiro lugar, como que o presidente Jair Bolsonaro lida com a questão da democracia, como o presidente Jair Bolsonaro tem trafegado aí, certo, e conduzido diversas pautas de enfrentamento a outros poderes no meio aí da sua trajetória governamental. É importante que se entenda que o modelo democrático tradicional ele tem sofrido aí no século XXI diante dos elementos diversos aí da chamada guerra, das chamadas guerras híbridas, ele tem sofrido diversos ataques e muitos desses ataques acabam surgindo de dentro dos próprios governos. A temática democrática da chamada democracia liberal tem passado por diversos testes, não somente aqui no Brasil, mas em grande parte do planeta. Como que a gente pode pegar e exemplificar isso de uma maneira mais eficaz? É importante que vocês saibam que a chamada democracia liberal, os alicerces da democracia liberal, eles se apoiam aí, certo? Eles se consolidam em alguns elementos muito claros. Né? Um modelo de democracia liberal, ele precisa ter liberdade de reunião, né? Ele precisa ter partidos políticos que sejam representativos dos mais variados segmentos da sociedade. Ele tem a necessidade, né, de garantir que haja a possibilidade real e concreta de alternância no poder, né? Ou seja, uma possibilidade para que a livre manifestação das tendências mais diversas, sendo elas tendências respeitosas, defensoras, certo? Que convivam com a democracia, elas precisam estar presentes. Outra questão muito importante que precisa aparecer sempre numa disputa eleitoral dentro da democracia liberal é a ideia de que os derrotados vão reconhecer a vitória dos vencedores. Ou seja, é necessário que as diversas forças que disputam um pleito tenham a capacidade e a grandeza de reconhecer a seriedade desse pleito e ter um compromisso com a democracia, aprovando a decisão final que vem da maior parte do eleitorado. Lamentavelmente, o Brasil, que por boa parte da sua existência, independente dos arroubos autoritários presentes em vários segmentos da sociedade, na hora de ir para o voto, na hora de ir para as urnas, os mais variados representantes sempre reconheceram os resultados das urnas. Isso só acontece pela primeira vez, o fato de alguém não reconhecer o resultado das urnas, e aí você tem um problema muito sério que explodiu, no final das contas, na situação que a gente vivencia, quando em 2014 o então candidato Aécio Neves fez um verdadeiro papelão, mostrando realmente seu viés antidemocrático, quando não reconheceu a vitória da ex-presidenta Dilma Rousseff no seu processo de reeleição. Foi a primeira vez na nossa história democrática que um candidato derrotado, lançou dúvidas a respeito do processo eleitoral. Bom, depois daí nós tivemos, né, uma série de situações bastante trágicas, dramáticas, né, o golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma em 2016 e toda a série de confusões e complicações que levaram às condições bastante danosas que nós estamos vivenciando até os dias de hoje. A eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, ela também, certo, teve aí uma série de circunstâncias muito peculiares, mas em nenhum momento, por exemplo, o candidato derrotado no segundo turno, Fernando Haddad, chegou a
discordar do resultado, chegou a lançar dúvidas em relação ao resultado. Mas por incrível que pareça, por mais incrível que possa parecer, passado algum tempo após a eleição consolidada, quem vem lançar dúvidas em relação ao pleito? O próprio vencedor, presidente Jair Bolsonaro. Numa situação verdadeiramente estapafúrdia, numa situação verdadeiramente assim calamitosa, como pode o candidato vencedor dizer que houve fraude no processo eleitoral? Na realidade, o que estava acontecendo aí era mais uma das artimanhas que Jair Bolsonaro e o seu grupo antidemocrático têm de lançar manchas em relação à democracia. Bolsonaro, que é o grande defensor do período ditatorial, que diz o tempo todo que tem como seu ídolo máximo o militar torturador brilhante Ustra, ele, Bolsonaro, venceu as eleições, se elegeu e disse que houve fraude. É algo realmente patético. Pois, para complicar mais essa história, já durante o seu governo, nós tivemos a eleição lá nos Estados Unidos, na possibilidade da reeleição de Donald Trump, que no final das contas acabou sendo derrotado e acabou se elegendo o cidadão e atual presidente Joe Biden. Naquele momento, Trump lançou inúmeras dúvidas a respeito do processo eleitoral dos Estados Unidos. E como Bolsonaro é uma espécie de cover de Trump, ou seja, é alguém que copia, é alguém que imita as estratégias adotadas por Trump dentro dessa situação, sendo ele, Trump, uma espécie de ídolo internacional de Bolsonaro e dos bolsonaristas, a partir daí começou a se tramar uma série de articulações para, ciente dos índices baixos nas pesquisas eleitorais que Bolsonaro estava apresentando, para tentar, de alguma maneira, criar o impacto de melar as próximas eleições. Assim como Trump tentou fazer nos Estados Unidos e acabou se dando mal. Dentro desse processo, dentro desse procedimento, a principal artimanha que Bolsonaro e os seus seguidores acabam tentando difundir por aí é a ideia de que a urna eletrônica brasileira não é confiável. Isso é verdadeiramente uma bobagem, né? E é uma bobagem reconhecida pela imensa maioria dos cidadãos brasileiros. As últimas pesquisas, como a pesquisa do Datafolha, mostram que mais de 80% dos brasileiros consideram o processo eleitoral extremamente limpo, né? Até porque existem diversas possibilidades de ser fiscalizado pelos partidos políticos. Mas na realidade não é com isso que Bolsonaro está preocupado. A grande preocupação de Bolsonaro ela se dá no fato de que ele percebe dia após dia que as pesquisas eleitorais mostram que o seu governo, com tantos problemas, um governo que trouxe de volta a inflação acima da casa de 2 dígitos, um governo que está aí convivendo com perto de 20 milhões de pessoas que passam fome, com índices de desemprego assustadores, que tem que conviver com o fato de ter sido negligente com a questão da vacinação, que levou a mais de 600 mil mortos no fenômeno trágico da pandemia. Esse governo completamente perdido, na realidade, tenta se apoiar numa espécie de tábua de salvação, que vem a ser o quê? A ideia de dizer ao mundo, de passar ao mundo que, na iminência da sua derrota, ela, na realidade, não vai ser justa, ou seja, que ela seria uma derrota roubada. E uma das formas de chegar a esse ponto, de tentar concretizar essa proposta antidemocrática, é exatamente envolver o máximo possível os militares, envolver o máximo possível os generais. Parte substancial desses generais são partidários de Bolsonaro. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro emprega milhares de militares numa cooptação das Forças Armadas, fazendo com que as Forças Armadas, que têm por obrigação constitucional cumprir o seu papel de defender o país de possibilidades de ataques externos, no final das contas acabou se transformando, né, numa espécie de puxadinho
do governo Bolsonaro. Milhares de militares empregados ganhando, certo, um salário maior, aí, certo, em várias estruturas que não tem absolutamente nada a ver com as Forças Armadas, e com isso, esses militares acabaram cada vez mais se tornando bolsonaristas e embarcando nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma canoa ladeira abaixo, canoa rio abaixo, canoa cachoeira abaixo, que o Bolsonaro tenta levar o país, ou seja, na ideia de passar para a população de que a possibilidade de fraude é concreta. Para piorar essa situação, no ano passado, o TSE, através do ministro Barroso, fez um convite tentando de alguma maneira mostrar, né, aquilo que já se sabe na sociedade civil, mostrar que as urnas eletrônicas elas são confiáveis, e o tempo todo o TSE mostra, todos os anos o TSE traz membros da sociedade civil para ajudar a entender o processo, para poder compreender como elas são confiáveis, como elas funcionam muito bem. O que acabou por acontecer dentro dessa lógica? Né? O que é que levou a acontecer? O que acabou por acontecer a partir daí? O ministro Barroso convidou militares para participar do processo de compreensão, né, para ajudar a estudar, para observar o funcionamento das urnas eletrônicas. Isso foi um erro crasso da parte do judiciário. Por que foi um erro crasso? Porque na tentativa de trazer transparência e chamar para perto do processo militares, tentando convencer esses militares de que eles não deveriam embarcar na canoa furada das propostas golpistas do bolsonarismo, o que o Barroso fez? Ele trouxe para dentro do TSE, para observar o processo, militares de características golpistas. No final das contas, o que acontece? Chamou-se para participar de um processo que é um processo eminentemente civil, que é um processo que, em hipótese alguma, tem que ter participação militar. Porque o papel constitucional dos militares ele tem que ser limitado, e ele é limitado, à ideia de defesa da soberania nacional em relação a ameaças externas. E jamais para fiscalizar, para dar opiniões técnicas sobre um tema que é o tema das eleições, que é um tema eminentemente civil. Somente a sociedade civil pode participar desse processo. Na medida em que os militares que são servidores públicos, detentores de armamento. E como tal, por terem a possibilidade constitucional de deter armamentos, podem se tornar ameaça a lógica da soberania popular. Como, aliás, já aconteceu em diversas vezes na história brasileira, com golpes dados por militares, com golpes apoiados por militares. Bom, nós, como sociedade, todos nós, certo, da sociedade civil, membros da sociedade civil, organizados ou não organizados, devemos prestar atenção e, por isso, temos a obrigação de abraçarmos-nos com a democracia, defender a democracia e dizer em alto e bom som, para todos poderem ouvir, que o processo eleitoral é limpo, que não há absolutamente nada, nenhuma possibilidade concreta aparecendo, nenhuma tese concreta de perigo em relação à questão das urnas, a não ser a própria desconfiança que um grupo que pode perder vai tentar jogar, vai tentar levar em relação ao nosso pleito. Por isso, você que está assistindo, fique muito atento, esteja sempre presente para defender aquele que é um bem maior de uma sociedade, que é a sua democracia. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.